Nós temos como discernir o Jesus verdadeiro, o Deus verdadeiro, como discernir o verdadeiro evangelho. Em meio à grande apostasia que há em nossos dias, em meio à grande corrupção religiosa que há nas igrejas, como nós vamos discernir? Primeiro, dependemos do Espírito Santo. Ele nos ensina e revela todas as coisas. Segundo, podemos e devemos ir às Escrituras. Veja o que o apóstolo Paulo nos avisa na carta aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Primeiramente, a igreja verdadeira, o Cristo verdadeiro nos trouxe graça. Não há o que pagar, não há o que dar a Deus em troca da graça. A graça nos veio por meio de Jesus Cristo. Isto é, a vida divina veio para o que crê. A segunda questão é que ele diz no versículo 8: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Aqui podemos perceber que se os pregadores, se os pastores, se os líderes, se as igrejas pregam ou ensinam alguma coisa a mais do que os apóstolos ensinaram, trarão maldição para si mesmo e para aqueles que os seguem. Não devemos ser cúmplices de coisas erradas. O Apocalipse nos adverte: sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados. Portanto, devemos ter muito cuidado com aquilo que cremos e obedecemos. Observe o que está escrito sobre o Deus verdadeiro. Livro de Atos, nós temos aqui a palavra do Senhor no capítulo 7, quando Estevão está pregando o seu sermão e falando a palavra do Senhor. Capítulo 7, versículo 48 e 49. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura minha mão que fez todas estas coisas? Bem, sendo Deus o Criador de todas as coisas, e é exatamente o que ele pergunta aqui, não foi eu que criei todas as coisas? Como que vocês vão fazer uma casa para mim? O primeiro sinal de idolatria é alguém criar uma casa para Deus, algo físico, como se pudessem colocar Deus em algum lugar e nós tivéssemos que ir lá para conhecê-lo e adorá-lo. Observe que a igreja verdadeira, conforme está na carta de Pedro, é formada por pedras vivas, as quais somos nós mesmos quando estamos reunidos em qualquer lugar. Este é um sinal de falso Cristo, falso profeta, falsa igreja. Outro sinal, ou outra palavra, nos é dada em Romanos, no capítulo 1, no versículo 18. Observe. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Observe que Deus não se compactua com o pecado, nem com a perversão dos homens. O que é a perversão? É a mudança de algo no seu sentido ou natureza inicial. Assim, perverter o evangelho, como diz Paulo em Gálatas. Não há graça, mas há lei. Onde há algo legal, não há graça. Uma coisa ou outra.
precisamos de compreender que a ira de Deus se manifestou contra o pecado. Alguns pensam que o Deus do Antigo Testamento, ou o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é um Deus irado e violento, que manda matar pessoas, que manda matar idólatras. Precisamos compreender que a carne é maligna. E quando Deus manda matar, é porque está eliminando o mal. Assim, a pena de morte é para o pecador. Observemos isto sobre o Deus verdadeiro. Você já se perguntou por que o Deus verdadeiro levou seu próprio filho à cruz? E que não há nada mais violento do que a morte de cruz? Isto é por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da natureza maligna humana. Só assim podemos compreender o verdadeiro evangelho. Veja o que Jesus diz em Mateus, capítulo 16, versículo 24 a seguir. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Paulo diz aos Gálatas que ele não mais vive, mas é Cristo que vive nele. Nós não mais vivemos, nem podemos viver nossa vida. Nossa vida é maligna e pecadora. Assim, Jesus diz que devemos tomar a cruz. A cruz, ela prende a carne, prende a alma maligna. Assim, nós estaremos livres. Por isso ele diz que devemos perder a nossa vida para achá-la, para ganhá-la. Sim, quando morremos e ressuscitamos com Cristo, nós achamos a vida eterna, a vida verdadeira, a vida que não morre nunca. Portanto, este é o sinal do Evangelho verdadeiro. Hoje, aqueles que querem uma igreja que dê lucro, e Pedro, em sua carta, disse que os crentes se tornariam um negócio na mão destes lobos devoradores. Sim, os que querem fazer negócio com o Evangelho não se importam com a cruz. Este é um primeiro sinal de uma igreja falsa, de um líder falso e de um ensinamento que deixa a cruz de lado. Tudo é feito na carne. Há lugares que até mesmo as pessoas carnais nas igrejas fazem teatros, festas e glutonarias, isto é, comilanças sem fim. Esta é uma maneira de manter os crentes ocupados. E eles não podem meditar nas Escrituras e ver que precisam perder a vida para ganhá-la. Precisamos nos voltar ao que está escrito. Deus veio habitar em nós, por meio de Jesus, que nos abriu um novo e vivo caminho. Assim, é o Deus verdadeiro, irado com a carne, matando a carne, como ele fazia com os inimigos de Israel. Assim, podemos conhecer o Deus verdadeiro por meio de Jesus, porque Jesus é o sacrifício perfeito. Nele morremos, somos sepultados e ressuscitamos. Basta nós lermos Romanos 6. Pegue a sua Bíblia e leia, para que não seja enganado. Pois aqueles que querem enganar por meio das Escrituras, leem somente o que lhes interessa. Tudo é direcionado pela própria carne e os seus interesses. Não falam sobre a cruz. Porque se falarem sobre a cruz, eles mesmos terão que estar mortos com Cristo. Mas querem viver a vida da carne e, por meio da carne, desfrutar da sua própria corrupção. Que a graça de Deus e o amor de Jesus esteja com todos nós. Possamos ter discernimento do que é falso e do que é verdadeiro, para que conheçamos e tenhamos comunhão com o Deus verdadeiro, com Deus, o Pai de Jesus Cristo. No início da carta aos Coríntios, Paulo diz da nossa comunhão. Lembre-se, Deus é uma pessoa espiritual e que temos comunhão com ela. Ela fala conosco e nós falamos com ela. E é assim
que nós nos assentamos em sua mesa. Bendito seja o Senhor, que possamos compreender, finalmente, que a vida humana é maligna e que por isso Jesus se tornou como uma serpente, isto é, se fez pecado e foi sacrificado segundo a vontade de Deus para que nisto fôssemos salvos. Que o amor de Deus encha todos os corações. Amém.